A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Como estamos? Espero que todos vocês estejam bem. Pelo menos aqui em Campinas, nessa manhã gelada de quarta-feira. Não sei se aí na sua cidade você está sobre os cobertores ou você está preparado para ir para a praia, mas aqui estamos modo cobertor. Então depois coloca no chat amizade do amor qual é a sua situação hoje. Situação pinguim ou a situação gaivota, tá? Então para você aí que tá indo pra praia, a situação gaivota, para você que tá pinguim, coloca pinguim, porque aqui estamos todos pinguins. Muito bom dia, muito bom dia. Em Joinville, André está pinguim, imagino, né? Joinville, meu pai amado, deve estar frio pra dedéu, né? É um friozinho, o solzinho aparecendo no Rio de Janeiro, né? Tímido, né? 19 graus lá no Mato Grosso também, a Carla avisando aqui a gente. Pois é, pessoal, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio na canela. E vamos que vamos. Gente, muito bom dia. Então, vamos para mais um Conexão Hive. Afinal de contas, essa semana é uma semana especial, uma semana de evento. Temos aí, né, grandes novidades chegando. Todo mundo já está a par. Nossa linha Nimbus que vai ganhar mais componentes, né? Que, diga-se de passagem, está maravilhosa. Muita novidade vindo, muita oportunidade na mesa para que a gente possa ter aí um grande mês, tá? Então bora acelerar e sabadão para todos os afiliados qualificados, né? Para todo mundo que está presente no Leader Training vai ser um treinamento fantástico, tá bom? E para você que não adquiriu seu convite, também não tá a par, né? Já se organiza para sábado você assistir também o Leader Training, que vai ser um baita de um treinamento, um baita de um processo de capacitação, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje estamos aqui, né, com um conteúdo especial, né? Que eu digo, um conteúdo que eu acho que é extremamente importante para quem trabalha com vendas, porque é um conteúdo que gera ação, tá? Então é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Quando a gente fala em urgência dentro do mundo das vendas, a urgência ela é um gatilho que gera ação. E como que nós podemos gerar a urgência sem pressionar? A gente vai entender isso hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Antes disso, queria deixar um recado para todo mundo que está conectando aqui, às vezes pela primeira vez. Se você está conectando pela primeira vez ou se você tem algumas dúvidas, né, maratone o nosso canal do YouTube. Maratona, né? A gente tem muito vídeo, muita capacitação, muito treinamento. Então, assim, se você está com dúvida em alguma coisa, logo, prontamente, na hora que termina aqui, a gente já sobe lá no Conexão, no nosso a Hive Academy, nosso canal no YouTube. Vai, olha tudo, vasculha. Para os prós também, né? A gente tem todos os sábados o nosso Conexão Hive Pro. Então também os treinamentos a gente sobe ele na plataforma do YouTube, então maratona. Fora, obviamente, o nosso Hive Academy que fica no nosso painel de controle, no nosso dashboard, para você poder também assistir os vídeos gravados e entrar na visão, né? Você realmente pegar e entender o DNA da execução. E aí, né, meu bem, minha querida, é executar, né? Aí é pôr a mão na massa, tá? Se não pôr a mão na massa, nada acontece. Põe a mão na massa, maravilhas acontecerão, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre a gente despertar a urgência nas vendas, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero tocar para vocês é muito simples, né? Por que
que a urgência aumenta as vendas, tá? Então vamos entender um pouquinho fisiologicamente como isso se dá. Quando a gente fala de urgência, a gente precisa entender que o cérebro humano, ele reage, tá? Ele é reativo à perda, tá bom? O ser humano, ele quer ganhar, tá? Ele quer ganhar, mas ele quer muito menos, ele não suporta perder, tá? Então a gente precisa entender isso, porque quando eu crio urgência, a urgência ela tem que estar muito relacionada e na maioria das vezes ela vai estar relacionada à perda. Então, quando eu crio, né, eu vou criar esse ambiente, eu relaciono urgência e perda, por quê? Porque eu levo aquele Homo sapiens sapiens que está à minha frente a tomar uma decisão, a agir, porque ele não quer perder. Nenhum de nós queremos perder. Né? Quantas vezes quantas pessoas e quantas histórias, né? A gente conhece de pessoas que, meu, não faziam muita coisa, estavam estagnadas porque não tinham muita ambição, mas quando estavam numa situação onde elas podiam perder, por exemplo, a casa que moravam, ou perder o casamento, ou perder qualquer coisa que seja, ela muda o comportamento, porque ninguém quer perder. Segundo ponto, quando há um prazo ou uma quantidade limitada, decidir se torna prioridade. Então, quando eu estou falando, poxa, que tem um prazo ou uma quantidade limitada, a prioridade é decidir, se torna uma prioridade de decidir. Então, o que a gente precisa entender? Olha só que interessante. Pensando dessa forma, né? Poxa, existe um prazo ou uma quantidade limitada. O ser humano, ele não procrastina, ele não deixa para depois, ele não fala, poxa, depois eu resolvo isso, porque ele sabe que existe uma condição específica naquele momento. E o terceiro ponto de tudo isso é a gente entender também que se o ser humano, se o nosso querido cliente, ele adia a compra, tá? Ele adia a compra, ele pode esquecer completamente do produto que a gente ofertou. E isso de esquecer completamente do produto acontece e acontece muito, tá? Talvez seja o que mais acontece. Principalmente quando você também não conseguiu criar, né, uma necessidade, não teve aquela primeira conexão, às vezes um pouco mais profunda, onde você entende verdadeiramente as dores, onde você deixa claro que aquele produto resolve a dor. Então, assim, óbvio que quanto mais, entendam sempre, né? Quanto mais emocional eu trago, né, para a narrativa, para o storytelling, mais profundo eu penetro. Quanto mais emocional, mais eu marco aquela pessoa sobre a solução que eu tenho, tá? Então, assim, sempre liguem a antena para isso, tá, pessoal? Então, poxa, lembre-se disso. A venda, ela é muito emocional, tá? Ela tem um componente dentro dela que é o racional em um determinado momento, que é um momento de decisão. Inclusive, se vocês forem lá no YouTube, vocês vasculharem alguns vídeos para trás, vocês vão ver que teve um treinamento que eu ministrei de como funciona, né, o cérebro do cliente quando ele está em tomada de decisão de compra. Fisiologicamente, né? Quais são os gatilhos fisiológicos, até hormonais que acontecem para que a pessoa ela tome uma decisão de compra. Saber de tudo isso, entender tudo isso é super legal. Por quê? Porque existe um padrão, né? No final de contas, independente das nossas características físicas, né? Basicamente fisiologicamente, todos nós aqui somos uma Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente age muito parecido, existe um padrão, tá? Então vamos aumentar essa urgência, vamos trabalhar dentro disso. Então, por exemplo, né, quando um cliente ele vê lá a promoção válida até hoje, ele quer decidir, tá? Então ele toma a decisão. Não é porque a gente, poxa, não tem nem o que falar, né? Quando a gente tem uma promoção que ela termina naquele exato dia, existe um pico de vendas. É natural, né? Por quê? Porque você coloca aquele seu cliente no estado de onde ele tem que tomar uma decisão. Outra coisa, né? Então, quando uma loja, ou até mesmo você fala, né? Últimas unidades disponíveis, né? O desejo de compra ele aumenta. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente, aqui dentro da Hive, é óbvio, nós temos campanhas da Hive, então nós temos campanhas da Hive, tá? Campanhas promocionais, campanhas com brindes exclusivos, várias campanhas nós temos comerciais.
Mas você tem toda a liberdade para você poder também usar a sua criatividade, você usar as coisas que você aprende nos treinamentos, para você poder criar suas próprias campanhas. Você é um empreendedor, você é uma empresária. Então você que está aqui e é afiliado, você tem um negócio de vendas de produtos da Hive. Então você pode criar, você pode pensar fora da caixa, você não precisa ficar dentro de uma estrutura daquilo que só é dito para você. Eu enxergo que, óbvio, nós temos hoje uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal ser seguida é super interessante, mas eu acredito que, poxa, ter a criatividade, puxar coisas diferentes, pensar em coisas diferentes, é algo que faz todo sentido, né? Então, vou dar um exemplo. Eu sei de equipes e pessoas aqui, por exemplo, que presenteiam, né, os clientes com alguns brindes, que tem ali uma coqueteleira especial, que tem ali alguma coisa que ela pode usar associada ao produto. E, poxa, isso daí é interessantíssimo para você. Às vezes você cria uma campanha de começo de mês, às vezes você cria uma campanha de meio de mês. Às vezes a questão use tudo que você tiver de armas ao seu favor e tenha a liberdade e a criatividade para você poder desenvolver isso dentro do seu próprio negócio, tá? Então vamos lá, né? Nunca se esqueçam, tá, pessoal? Se o cliente ele pode comprar a qualquer momento, lembre-se disso. Ele pode nunca tomar uma decisão, tá? Então o nosso trabalho né? Quando a gente fala em persuadir, que é provocar a iniciativa, né? Persuadir é conduzir a uma ação. Então, a persuasão ela faz parte da vida do vendedor. E se tem algo que vocês podem se debruçar e podem buscar estudar, é sobre persuasão em vendas. Eu super oriento e super aconselho vocês buscarem entender como funciona a persuasão em vendas para que vocês possam, cada dia que passa, melhorar muito o resultado em vendas, tá? Então vamos lá, como que a gente pode criar urgência, tá? De uma maneira natural. Então, algumas técnicas e algumas dicas aqui. Primeira delas, mostre sempre que possível que a oportunidade é limitada. Tiago, tá, então deixa eu entender. Existem algumas condições onde a gente não está falando de oportunidade limitada. Devo mentir? Óbvio que não. Eu não gosto, não acho correto, não acho ético, tá? Vendedor que mente, beleza? Isso não é ético. Então vamos supor, se hoje, vou dar o um exemplo, você não tem nenhuma campanha. Hoje, a Raiva eventualmente ela não tem nenhuma campanha. O que aconteça hoje? Vamos supor que a gente está dentro de um cenário que você não criou nada, a Raiva não entrega nada hoje que é limitado. A gente tem como usar essa técnica, mostrar que é limitado? Não. Agora, o que você pode criar dentro do teu negócio que traga uma visão de limitação? Ou quando a gente tem, né, nossas ativações nota 10, quando nós temos nossas campanhas comerciais, qual que é o intuito? Hoje aqui você entender que, poxa, quando você tem uma condição como essa, de algo limitado, você tem que dar um gás ainda maior, porque é algo que joga a teu favor. Legal? Segundo ponto, que é uma outra dica, né? Sempre que possível, destaque benefícios que pessoas que agiram rápido tiveram. Isso você pode usar muito, né, em relação a benefício com o próprio produto, tá? Porque quando às vezes a gente está num processo de vendas, a pessoa que está na nossa frente, ela está muito, às vezes, numa defensiva. Porque todo mundo gosta de ter coisas, mas ninguém gosta de comprar propriamente dito, né? Não é isso, né? Seria. é, Todo mundo tem uma certa restrição, ninguém compra rodo de uma maneira, né? Mas quando você está diante de uma pessoa e ela tá ali dentro daquele processo, que ela tá meio num embate com você, ou tá pensando e tal, 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 tenta projetar ela pro futuro, né? Do tipo, amiga, poxa, vamos já acelerar isso, tá? Você já começa a tomar esse produto agora no período do inverno, tenho certeza que vai ser muito bom para você, você já vai adaptando o seu corpo vai, já tá melhorando. E aí o que vai acontecer? Quando você chegar no verão, você já vai estar muito melhor do que você deixar para depois. Do que quando você deixar para outubro, novembro, não é sobre isso. Já vai se tratando já vai se cuidando já.
já vai mudando os seus hábitos. Então, a ideia é, né, destaca para ela o que que ela pode ter de benefício se ela agir rápido. E usa, né, como bem a Marcinha colocou aqui, algumas provas sociais que super funcionam, tá? E sempre conduza ao fechamento, né? Então, assim, sempre use frases ou expressões que façam com que a pessoa decida, né? A gente precisa entender uma condição que é inerente à nossa profissão, né, pessoal? Muita gente vai estar em cima do muro. Muita gente vai estar em cima do muro. E o vendedor profissional, a pessoa que tem muito resultado com vendas, ele mais do que uma. Assim, se tem uma habilidade que ele desenvolve, é se tornar um cara que sabe tirar as pessoas de cima do muro. É saber tirar, é de fato, é posturado, do tipo, prima, ó, sem mais conversa, vai. Eu sei que esse produto vai fazer um bem danado pra você. Eu sei que daqui 3, 2 meses você vai estar me agradecendo horrores. Não tem erro, tá? Vamos deixar tudo certo aqui? Posso te passar o link aqui? Ou se não você prefere aqui que eu já faça toda a movimentação de compra, eu já mando o Pix aí só pra você acertar ele. Isso, pessoal, é uma confiança que ela traz, como posso dizer, ela traz para a pessoa que está para tomar a decisão um conforto. Porque meio que aquela. Porque decidir, né, gente? Tem muita gente que tem muito difícil. Tem muita gente que não gosta de decidir nada, né? Então, assim, aquela pessoa que tá naquela situação de, poxa, eu preciso tomar uma decisão, quando você decide por ela e traz um conforto para ela, então o que que ela faz? Ela se apoia na sua decisão. Legal? Então, por exemplo, né, usem abordagens como, poxa, essa condição é especial e é válida somente para quem fechar hoje. Né? Os clientes que estão fechando hoje ou fechando agora, eles têm um benefício extra. Então, sempre pensa, né, sempre traz toda essa visão. Né? Esse produto ele está em alta demanda, o estoque está acabando. Então, assim, sempre que você estiver diante de algumas condições e situações, principalmente quando tudo isso for impulsionado pelas condições que a Hive comercialmente se encontra, usem e abusem da urgência, tá? Olhando também para uma coisa que eu acho que é legal tocar, né, é cadência de interação. Cadência de interação seria quantas vezes eu falo, quantas vezes eu abordo, quantas vezes eu dou touches, né, pontos de contato com as pessoas. E assim, eu acho assim, porque tem gente que fala pra mim, pô, Canina, eu não sei até que ponto eu vou. Eu acredito que aquela pessoa que é chata e que passa do ponto, ela não sabe que é chata e passa do ponto. Por quê? Porque ninguém gosta de ser chato e passar do ponto. Legal? Ninguém gosta. Quem fala assim, eu adoro, eu sou super chato, eu encho o saco das pessoas mesmo e não tô nem aí, eu encho o saco até elas explodirem. Pô, ninguém gosta disso, ninguém se orgulha disso, né? Fala assim, eu sou inconveniente, adoro ser inconveniente, meu maior prazer é ser inconveniente. Não, ninguém fala isso, ninguém tem essa. Não adianta. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu sei que dentro da tua cachola linda, maravilhosa, existe um medo de ser inconveniente, tá? Beleza? Existe um medo de ser inconveniente. Tem aquela linha tênue, né? Entre, poxa, até que ponto eu vou. E eu sei que existe isso. Mas sabe o que, que eu acho ao longo da minha vida? Eu acho que se a gente for parar pra pensar entre ser inconveniente ou não, deixa eu ver aqui se tem um negócio pra eu usar. Um segundo. Acho que não está habilitado aqui. Achei. Ó, ó. O que que eu enxergo, tá? Vamos supor, eu tô aqui. Isso daqui é a linha do inconveniente. Inconveniente. Que aqui é o chato, tá? Então o chato tá aqui, ó.
beleza? Então, vamos supor, essa é a linha. A linha aqui, ó, é onde você tá, legal? E você tá olhando assim, falando assim, cara, será que eu passei do ponto ou não? Eu vou pôr você aqui, ó, beleza? Então vamos supor que isso aqui tem uma linha, né? Começa aqui. Então você é vendedor. Beleza? Você é uma vendedora, você é um vendedor, você está trabalhando, você é um empresário, você. Cara, se ninguém comprar o teu produto, se ninguém entrar na tua loja, se ninguém. Cara, esquece, velho. Não dá. Vai trabalhar na frente do computador. Essa é a vida. Não tem outra coisa para fazer. Vai trabalhar em alguma coisa processual. Agora, a gente que é vendedor, a gente já não tá aqui, né? Porque aqui é o processual, é aquela pessoa que, meu, ela não consegue, ela não consegue dar um passo, porque ela fica pensando, pô, o que, que os outros acham, o que, que os outros pensam, eu não gosto de vender, eu não gosto de falar com os outros, eu não gosto de. Então nós não nunca poderíamos estar aqui. Se você está aqui, você tem que mudar o seu comportamento. Ponto. Porque aqui você não vai conquistar nada com vendas. Desculpa. Eu queria falar que pô, ia conquistar. Vai chegar um produto da Hive que você vai tomar e vai chover dinheiro. Não vai, tá? Então você não pode estar aqui, que aqui seria tipo assim, o inerte, né? É aquela pessoa inerte, tá parada. Então a gente precisa entender que a gente precisa agir com intencionalidade e ter proatividade na nossa ação. Então a gente precisa mandar mensagem para as pessoas. A gente precisa ir em busca das pessoas. Concorda comigo? Quem tá de câmera aí ligada aí para esquentar, balança a cabeça. Legal. Então, vamos lá. Eu acredito que 90% da gente daqui, tá? 90% tá aqui. Beleza? Mas qual que é a minha visão? Aonde que tá o sucesso de quem trabalha com vendas? Não tá aqui, porque ninguém suporta um chato, legal? E também não tá aqui, porque aqui para mim tá o comum. Aqui tá 90% das pessoas. Poxa, o que que eu quero dizer com isso, né? Gente, qual é a porcentagem de pessoas que de fato têm sucesso nas coisas que fazem na vida? De fato, sucesso mesmo, né? E aí, eu sei que sucesso acaba sendo empírico, né? Tipo, cada um tem uma visão de sucesso aqui. Se eu perguntar pra Soraya, ela vai falar uma coisa. Se eu perguntar pra Michelle, ela vai falar uma coisa. Se eu perguntar pra Catarina, ela vai falar uma coisa. Mas a questão é, né? Vamos falar, vamos ser assim, meio que pragmático. Sucesso no mundo dos negócios significa o quê? Lucratividade, dinheiro no bolso. Acabou, tá? Não estamos falando de paz interior, nada disso. Estamos falando de lucratividade e dinheiro no bolso, que é sucesso no mundo dos negócios. Para mim, olhando para vendas, aquela pessoa que tem sucesso no mundo dos negócios, ela tem resultado financeiro, ela tá aqui, ó. Então, o que que acontece? Por que que eu tô explicando isso para você, tá? Então aqui para mim tá o sucesso. Que não dá para continuar no nível de atitude que talvez você esteja, porque esse nível de atitude ele não vai te levar para cá. E não dá para você ser um maluco doidão e virar um chato de galocha. Mas você tem que quebrar um pouco da barreira onde você acha que você está, porque para mim talvez hoje você não esteja na onde você tem que estar. Você tem que estar um degrau acima. Por isso que tem muita gente em cima do muro, dentro dos teus clientes que tomam, que te enrolam para decidir, que te, poxa, por quê? Porque tá faltando você subir um ou dois degraus para você entrar nessa faixa aqui, ó. Aqui sim tá aquelas pessoas que vendem, que batem meta, que vira 3K, 7K, 15K, 30K, 50K. Então tenha isso na sua cabeça. Porque eu te provoco aqui.
Muito provavelmente você está, se você, no meu ponto de vista, você está minimamente conectado aqui, mas que nem assim, por exemplo, você não bateu nenhuma meta de 3K, 7K, 15K ainda. Tem, por exemplo, eu vou falar para você assim, tem pessoas no meu time que são exímias vendedoras. Exímias vendedoras. Pessoas no meu time que sabem muito de venda. Mas assim, quando eu vejo que essas pessoas, por exemplo, não são 7K, eu quero bater a cabeça no bumbo do chão, da terra, no magma fervente. Porque eu falo assim, cara, como que não são? Por quê? Porque tá sempre um ou dois degraus abaixo, tá? Então veja muito bem o que eu estou te orientando hoje aqui pela manhã fria de uma quarta-feira, no dia 11 de junho. Presta atenção, eu não quero que você vire um chato ou uma chata. Não quero. Isso aqui não rola. Mas eu quero que você tenha um tempero a mais, uma pimenta a mais, um pouco de atitude a mais, um pouco de postura a mais. Porque isso aqui vai ser, cara, determinante para você aprimorar e colher muito mais resultado. Legal? Bom, então vamos para os nossos desafios barra ações tarefas do dia. Então vamos lá, tá? Olhando para os níveis iniciantes, né? Hoje, o que nós teríamos que fazer? A gente precisa destacar uma oportunidade limitada, tá? A questão é, eu queria muito que a gente já começasse a pensar, porque hoje a gente está falando de quarta-feira, sábado a gente está falando de lançamento, a gente vai ter coisa nova. Então, quando tiver o lançamento de Nimbus, você trabalhar com esse disclaimer. Porque é o lançamento. Não é sobre falar a verdade ou não, mas é um lançamento, e todo lançamento corre o risco de dar sold out. Vou dar um exemplo para você. A gente teve um lançamento de Olus, onde a gente teve a nossa ômega 3 com sold out. Concorda comigo? Então a gente tem pode acontecer. Então, assim, são coisas que, poxa, já fazem parte da nossa história pregressa e que aconteceu de fato. Então pode-se trabalhar esse disclaimer no lançamento agora de Nimbus, tá? Outra coisa, quem que é intermediário? Aí seria você buscar tirar três pessoas que estão em cima do muro. Que eu sugiro que você faça? Se não for com uma campanha promocional vigente, você tentar acelerar essas pessoas dentro do sentido de, poxa, entregar para elas o benefício futuro que ela vai ter de começar a usar o produto hoje. Mas você mudar a sua postura, entendeu? E para isso, no caso do intermediário, abordar três pessoas com esse propósito. Agora, quem está aqui buscando a abelha rainha ou zangão, que é o nível máximo do desafio que a gente tem diário, para te manter em ação, para te manter em execução, para que você ir lapidando suas habilidades, é de fato fechar três vendas hoje, minimamente usando o que você aprendeu hoje aqui na Conexão Hive, que eu acredito que é mudar esse teu estado, sair dos 90%, subir dois ou três degraus aí, agir dentro de uma zona onde você vai ter mais postura, você vai falar com mais propriedade, você vai realmente pegar quem tá em cima do muro e falar, cara, ó, vamos aqui já acelerar, já vamos desenhar o seu projeto verão, porque você não tá olhando para isso. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá em dezembro, você vai estar chorando, arrependido, correndo atrás do prejuízo que você não vai chegar, mulher. Legal? Belê, belê? Valeu, pessoal. Deu para aprender algumas coisas aqui? Show de bola, então. Então, bora agir. Todos vocês, eu vejo vocês no sabadão, né? Algumas pessoas verei pessoalmente, outras vereis de forma conectada, tá? Mas com certeza vai ser um grande evento e eu espero que você esteja 100% ligado, plugado. Os produtos estão incríveis, 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 incríveis. E vamos com tudo, tá? Super beijo. Assim que terminar e renderizar, já vou subir no YouTube. Para você que tá precisando de mais conteúdo, precisa aprender um pouquinho mais, vai lá, maratona o nosso canal no YouTube, porque tem muita, 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 muita coisa boa, tá? E vamos esquentar nesse frio, porque só depende de nós. Bora mexer o esqueleto. Beijo, valeu, tchau, tchau, fui.